Romanos, capítulo 10, do 13 ao 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado por estarmos aqui reunidos como igreja, porque um dia escutamos a Tua palavra, e a Tua palavra, meu Pai, ela frutificou em nosso coração. E aqui, meu Pai, nós viemos essa manhã entregar a Ti, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. E pedimos, Senhor, que Tu continue conosco, que a Tua presença, Pai, aqui nos direcione neste lugar, Pai. Que Tu venha falar, meu Pai, em cada coração, que os nossos corações aqui, eles se encham da Tua presença, enche, meu Pai, da Tua graça, Senhor. Paizinho, que os nossos lábios, meu Pai, possam proclamar a Tua glória, Senhor. Que os nossos pés, Senhor, eles possam se alegrar aqui neste lugar, Pai. A Tua palavra diz e nos garante que até a tristeza na Tua presença, ela salta de alegria. E nós queremos aqui, meu Pai, entoar louvores a Ti. E nós queremos aqui, meu Pai, reunidos como irmãos, reunidos como Teu corpo, Pai, nos alegrarmos em Ti. Aumenta a nossa fé neste lugar, Pai. Aonde há tristeza, meu Pai, que ela possa sair, e a Tua alegria, meu Pai, possa nos inundar neste lugar, Pai. Venha e que possamos aqui, Pai, adorar o Teu nome. Pai, que possamos aqui, meu Pai, atrair a Tua presença para este lugar, com nossos lábios, com nossas mãos, com nossa boca, Pai. E que corações, Pai, sejam sarados aqui neste lugar. E que corações e bocas, Senhor, possam Te exaltar aqui neste lugar, Pai. É o que nós pedimos, nós Te glorificamos e Te exaltamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém? Corações prontos? Oh, Jesus, obrigado por tudo isso. Pronto? Quem é? Vem. Quem é? Então vem aqui, dá um passo para frente. Todo mundo vai falar junto? Pronto? Então vou deixar o microfone aqui na frente de vocês. Você segura? É em Libras? Então não precisa de microfone. Então, e quem é que vai falar o que vocês vão fazer? Todo mundo vai falar. Então vai. 1, 2 e... Viver unidos os irmãos. Que lindo! Glória a Deus. Antonella. Porque Deus amou o mundo, tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida. João 3,16. Glória a Deus. Você, cara, tem um versículo aí? Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, 2. Obrigado. Fica aqui do meu, vai ficando aqui, ó. Fica aqui. Você vem cá. Você vai falar? Olha para todo mundo. Irmão, nunca esqueça de fazer o bem. Nunca esqueça de fazer o bem. Você tem aí? O que é isso aqui, cara? João 3,16. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Uau, deixa eu ver como você fez.
Que interessante, olha como é que você fez isso. Uau, parabéns, glória a Deus. Fico imaginando você tentando imaginar o que eu vi. Pronto? Então olha para todo mundo lá. Fiz do Senhor minha companhia constante. Enquanto eu estiver ao meu lado, eu não tropeçarei. Salmo 16:8. Vem, Sofia. Pois a boca só fala do que o coração está cheio. Mateus 12:34. Eita, glória. Obrigado, linda. Vem, Pedro. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Lucas 16:10. Que lindo, cara. Obrigado. Vem lá. Olha para todo mundo lá. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Glória a Deus pela sua vida. Você? Pronto? Quando o rei sorri, a vida a seu favor, refresca como chuva de primavera. Provérbios 16:15. Que lindo! Glória a Deus. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Jeremias 7:8. Obrigado, cara. Agora acho que eu já posso subir, né? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de toda a sua força e de toda a sua mente. Ame o próximo como assim mesmo. Lucas 10:27. Obrigado. Rafa, você? Glória a Deus. Você pode segurar o microfone? Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele nem poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as coisas? Vem cá, Rafa. Responde pra gente. Ele não nos dará todas as coisas? Dará ou não? Dará. Dará. Tudo bem? Tem algum versículo aí? Sim? Então olha para lá. Ah, é o mesmo? Glória a Deus. Então confirma pra gente. Josué 1:9. Seja forte e corajoso. Glória a Deus. Rafa, vai. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Gálatas 5:22-33. Obrigado. Você, tudo bem? Sim. Tem um versículo aí? Sim. Faz o papai voltar para casa e faz o homem colocar um vaso nele, porque teve só um vaso. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, cara. Vem cá, vem cá. Vem, vocês duas. O Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Salmo 9:1. Glória a Deus. Você vem, repete para ela. Vem. Vou ler para você? É? Então lê para ela. Alegria-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo 122:1. Glória a Deus. Algum de vocês tinha parado
Algum de vocês tinha parado essa semana por alguns minutos para escutar o coração de vocês? Algum de vocês tem vivido mais tempo acelerados, preocupados, ou tem descansado no Senhor, ou tem confiado no Senhor, ou tem esperado no Senhor? Hoje a gente vai falar de calmaria. Hoje a gente vai falar de quem Deus é na nossa vida. Semana passada a gente recebeu uma palavra fortíssima, linda, que eu creio ainda está, pelo menos no meu coração, sobre Jesus estar no barco. Sobre aquela tempestade. Foi uma semana onde muitos testemunhos chegaram de tempestades, onde verdadeiramente muitas tempestades, de alguns aí, começaram a entender situações sobre a tempestade. Quando a pastora trouxe essa palavra, eu creio, na porção que nós recebemos semanalmente do Senhor, ela começou a se cumprir na nossa vida, na medida que a gente confia e crê no que é a palavra, o direcionamento, a lâmpada para os nossos pés. Então todo esse processo que a gente começa a viver com essa vida com Jesus, quer dizer, andando no reino, tudo isso precisa fazer sentido e conectar no nosso dia a dia. É algo para que a gente possa aprender, é algo para que a gente possa colocar em prática, para que venha verdadeiramente a transformação, a mudança de vida. E sobre mudança de vida, eu quero, antes de começar, glorificar o nome do Senhor, porque ontem a gente teve o maior batismo da igreja até o dia de hoje. Foi lindo demais. Foi um mover do início ao fim, onde a gente começou com 12 nomes e terminamos o sábado com 15 pessoas descendo as águas. Foi assim um dia, eu creio, inesquecível para todos nós. O céu se revelou. Tem foto aí, Rafa? Coloca para mim aí. Uau! Tirou, Rafa? Tem mais? Olha, gente, 130 pessoas estavam ontem lá para assistir. Pode bater palmas ao Senhor. 130 pessoas, ali tem essa multidão de 13. Isso aí vai fazer um barulho em Brasília, eu creio nisso, nessa nova vida que começou. Daí ainda vieram mais dois, um homem e uma mulher, a Sirlene, que foi quem serve na casa do Danilo e da Lu, aonde foi o batismo, aonde o Senhor, nos entregou para que a gente pudesse acampar lá como igreja. Montamos a tenda do batismo lá, a igreja foi para lá e ela serve a eles. E quando ela viu toda a movimentação, teve um movimento muito grande. Pode deixar essa foto, Rafa. Teve um movimento muito grande no condomínio, vizinhos passando. O que vai ter aí? E o Danilo respondia: vai ter um batismo. O cara: não, eu vou também, eu quero ir. Isso é lindo. Então assim, movimentou o lugar, Não tinha lugar para parar carro mais dentro do condomínio. Então assim, o céu verdadeiramente se estabeleceu lá. E foi lindo, porque essa moça que trabalha lá, a Sirlene, conhece, sem dúvida nenhuma, o Danilo e a Lu, e também eles conhecem ela. Eu perguntei para a Lu, falou: Lu, mas como é que é a vida dela com Cristo? E a Lu falou: não, pastor, ela é da igreja e tudo. E ela falou que o sonho dela, olha a perfeição das coisas que o Senhor faz, das 3 casas que foram colocadas à disposição da igreja para que o batismo acontecesse, o Senhor nos direcionou para esse lugar. E aí ela disse: o meu sonho é ser batizado, o meu sonho é descer as águas. E a Lu, claro, automaticamente falou: então, hoje é o dia do sonho ser realizado. E ela também veio fazer parte, por isso que ela não está nessa foto, porque foi antes disso. Ela está? Ué, está todo mundo? Não, só não está o João, não é isso? Ah, é, porque ela entrou, sim, ela estava na sala. Me perdoa, obrigado. E aí ela é a segunda de baixo ali, da minha... Deixa eu ver como é que vocês estão vendo isso. Direita para a esquerda, a segunda aqui embaixo. E ela participou de tudo isso, uma alegria, um mover. Quando ela desceu as águas, assim, foi um dia e um momento inesquecível.
E para fechar ainda, o batismo do Wagner e da Vivi, né? Algo sem dúvida nenhuma também registrado no céu. Quando eles terminaram, o João, filho deles, foi lá, não sei o que falou no ouvido deles. De repente eu recebi uma mensagem dizendo assim: pastor, o João também quer descer as águas. E aí o filho, ele está aí, Wagner e Vivi, ele veio? O João está aí? Não? E aí ele também levantou ali a mão, e claro, tudo que ele está vivendo, ele decidiu por isso. É uma decisão, entregar a vida a Jesus publicamente através do batismo. Mas por que eu estou trazendo isso? Primeiro porque a gente tem uma moça que trabalha numa casa onde os patrões são crentes. Gente, eu pergunto para vocês e quero levantar essa questão que eu recebi ontem para cada um de nós, para que a gente entenda o que é não só a intimidade, mas a verdade e o dia de hoje. Diante de tudo que a gente um dia foi, essa transformação que o reino nos oferece, ela precisa ser usufruída. Porque ela podia muito bem, pensa sobre isso, ela podia muito bem estar olhando todos nós dizendo assim: eles não conhecem quem é os meus patrões. Se não fosse o bom exemplo, essa moça não estava ali para realizar um sonho, feliz da vida, vendo a transformação dos dois, porque eles ainda estão sendo transformados, a mudança, mas ela estava alegre ali, recebendo uma igreja, sabendo a verdade que existia dentro da casa dela, com bom testemunho dos dois. Porque ela podia estar no cantinho dizendo: eu vou procurar o pastor para dizer quem eles são aqui dentro. Sim ou não? Eu vou chamar o pastor, acho que o pastor não conhece ele, está trazendo a igreja, que alegria é essa que eu nunca vi aqui dentro? Olha como a mensagem do reino precisa não só estabelecer em nós para essa mudança, mas também trazer esse testemunho por onde a gente vai, e principalmente na nossa casa. O João, filho do Wagner e da Vivi, podia estar também com esses olhos, olhando aquilo talvez como um ritual, olhando aquilo dizendo: se o pastor morasse lá em casa. Mas o movimento que eles estão permitindo, entregando o coração, e a Vivi, quando mandou junto com Wagner a mensagem para o batismo, dizendo o que era, ela dizia: pastor, tem um furacão dentro de mim com tudo que a gente está conhecendo, mas o mais impressionante é que eu estou dentro desse furacão numa calma tão grande. E essa frase mexeu comigo, porque eu fiquei imaginando um furacão, quando a gente vê essas notícias, sai arrebentando tudo, quebrando tudo, mas ao mesmo tempo ela trouxe: e eu estou numa calma no meio desse furacão. Gente, se não é o reino para colocar a gente nesse lugar, com essa proteção, sabendo que está mexendo tudo dentro da gente, sabendo que tem pessoas olhando essa mudança e confirmando ou não, porque ela precisa ser de verdade, precisa ser exterior, precisa ser através de comportamentos. E aí a gente fecha o batismo justamente trazendo duas pessoas que conhecem a intimidade, que vivem na mesma casa, dizendo: eu também quero isso, porque isso é verdadeiro. E é nesse lugar, nesse furacão, nessa mensagem da tempestade, Jesus no barco, que eu quero trazer para a gente, para que a gente possa entender sobre algo também que vem martelando, eu creio, o meu coração, sobre a palavra proteção. Sobre algo que só o reino, a presença de Jesus, o Jesus no barco, aonde as tempestades, e me peguei muito pensando sobre a mensagem que a pastora trouxe, no finalzinho do versículo, quando Jesus acorda, acordado pelos discípulos, ele chama aqueles caras, ele dá ordem ao mar. Ele pode fazer isso, ele é o dono. Ele para a tempestade, dá ordem ao mar, mas ele não fez aquilo ali do agrado dele. Porque quando ele, depois de ter feito isso, ele olha para os discípulos, nós hoje, ele diz: vocês não têm fé? Eu creio que aquele medo, e Jesus disse isso, vocês estão com medo? A tempestade, a água está entrando no barco, o vento está vindo, o furacão, mas eu estou aqui. E mais, o meu comportamento, o que os olhos de vocês viram foi eu dormindo. E a pergunta foi: não te importas que a gente morra?
Olha os nossos olhos diante de uma tempestade onde Jesus está junto, onde Jesus está descansando, e assim como tudo que Ele fez, Ele está nos mostrando qual é o comportamento diante de tempestades, porque Ele pode dar ordem, mas Ele precisa dar ordem na hora certa, porque na tempestade a gente está aprendendo. Não adianta a gente, nas dificuldades que vão acontecer na nossa vida, como a pastora disse em João 16, uma promessa do Senhor para que justamente a gente comece a entender quem nós somos, os nossos limites, os nossos medos, aonde a gente é colocado num barco junto com Jesus, a gente vai e Ele nos leva de uma margem para outra, representa a transformação, mas essa transformação só vai acontecer se as coisas acontecerem segundo o Senhor, e não através dos nossos pedidos, principalmente os socorros que nós muitas vezes gritamos para o Senhor. Porque é nesse lugar, nessa medida, onde Ele vai mostrar para a gente: pode vir, não vai acontecer nada. Não olhe para as circunstâncias. Barco, água, mar, a gente vai ver Pedro. É muito lindo a gente falar que Pedro desceu, Pedro andou sobre as águas, mas as circunstâncias fizeram Pedro afundar. Aí a gente já escutou isso mais de uma vez, mas eu te falo: você está afundando ou você ainda continua sobre as águas? Porque se a gente não se reunir 4 vezes por mês para nos encorajar, se a gente não se reunir 4 vezes apenas por mês, 52 ou 3 no ano, para escutar uma palavra vinda do altar, uma palavra que é uma semente aos nossos corações, para nos fazer entender onde esses caras erraram e o que Jesus esperava deles, o que vai mudar na nossa vida? Será que o nosso testemunho no céu e para os anjos não é esse que pede socorro e não espera a tempestade nos fortalecer para que a gente chegue do outro lado, olhe para trás e fala: uau, passamos. O que é o testemunho, gente? É na tempestade que alguém dá testemunho? Talvez não. Ele pede oração. Ele relata e fala: ora comigo. Ele relata e fala: onde é que você está indo? Se você for bom testemunho, eu preciso ir lá. Porque o teu sorriso, a tua paz, o jeito que você olha, eu estou sabendo que você também tem problema, mas o jeito que eu estou lidando não é como o seu. Será que a gente está levando essa calmaria? Será que esse barco que nós precisamos estar, será que ele não está buscando os náufragos que estão aí nas tempestades pulando de barcos? Será que a nossa vida não está sendo esse bom exemplo para que as pessoas possam levantar a mão e dizer: eu também quero? O que está acontecendo na sua vida? Quantos testemunhos, quantas pessoas estão chegando a esse lugar através de cada um de nós? Mas são os comportamentos através da calmaria, e eu quero levar vocês, e vou junto, numa palavra linda, por favor, Mateus, capítulo 6, versículo 25. Jesus falando e trazendo aqueles homens numa situação real, de sermão da montanha, ele sentado ali, aquelas pessoas em volta. Imagina isso, nós precisamos ir nesse lugar. Não é só sobre o ouvir, é estar. A fé nos leva a esse lugar. A fé não é uma sala de aula, a fé é a Bíblia vivida. Então eu posso sentar ali nesse ambiente que a gente vai ler, escutando Jesus, pegando as coisas do dia, pegando os ambientes que eles estavam, as circunstâncias no qual eles ali se colocaram, para trazer uma realidade do dia de hoje. E essa mensagem termina justamente assim. Ele diz: por isso, bota NVT, Rafa, por favor. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente, presta atenção nisso, para comer, beber ou vestir. Jesus não está dizendo sobre as coisas supérfluas, gente. Jesus já chega trazendo a nossa preocupação sobre coisas vitais na nossa vida. Ele não está trazendo sobre viagem, sobre troca de carro, sobre preocupação de escola com o filho. Ele não está trazendo preocupações que podem acontecer ou não na vida de cada um. Ele está falando de preocupações que nós temos e precisamos ter para estarmos vivos. Ele pega logo a medida maior de todas elas, a preocupação que talvez, e se você não agradeceu hoje, agradeça. Porque talvez nesse lugar não esteja ninguém preocupado com o que tem de comer. Mas tem pessoas que não comem há semanas.
E a gente não enxerga isso a ponto de hoje, talvez, ter feito um café da manhã, ter comido, ter dormido, uma coberta, um travesseiro, uma cama, e a gente vai se acostumando com coisas que tem pessoas que estão orando para ter. A gratidão faz parte do reino. Pastor, mas isso é tão simples, simples para você. Se os nossos olhos não estarem, sabe, não começarem a ser conduzidos para as coisas simples, que Jesus é simples, o Evangelho é simples, por isso que é para todos. É para aquele que está sentindo falta de comida hoje, como para aquele que está desperdiçando comida hoje. E quando Jesus traz, Ele nos leva a esse lugar vital, e Ele diz: se terão o suficiente para comer, beber ou vestir, a vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupa? Uau! Aí Ele começa nas circunstâncias que eles estavam. Observem os pássaros. Fique imaginando os pássaros, os passarinhos em volta desse sermão, naquela montanha. E Ele diz: eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em seus celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês... Aí Ele começa a trazer para nós. Ele começa a nos chamar, a despertar a nossa consciência sobre aquele dia, naquele momento, o que é que nós estamos pensando. Que preocupação é essa que não nos faz agradecer por coisas vitais, mas sim se preocupar por coisas supérfluas, ou coisas que nós podemos ou não ter. E Ele diz: eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Jesus está dizendo: o que adianta a tua preocupação? Mas talvez a gente esteja tão preocupado que a gente não recebe essa mensagem e diz: esse Jesus, ele deve estar brincando. Parece que ele não sabe da minha vida. Parece que ele não sabe das coisas que eu estou necessitando, das coisas que eu estou precisando. Ele não tem escutado minhas orações. O pastor lá disse que basta entrar no secreto. Eu não estou quase nem saindo do meu secreto, tanto que eu estou falando com ele. E agora ele vem falar para eu não me preocupar. São coisas que a gente precisa entender, porque de algo além daquilo que nós temos, quando a gente chega num lugar como esse, reino, que são os nossos preconceitos, são formas que a gente avalia coisas que a gente não conhece. Além disso, porque muitos já quebraram o preconceito. E eu estou falando de mim, se você não quiser que fale de ti. Mas além do preconceito ainda tem algo chamado informação. Nós ainda precisamos de informação. Talvez eu olhe e veja como um dia, lembro de uma história onde uma moça conhecia a gente e ela queria que o marido conhecesse a gente. Ok, vamos marcar alguma coisa, vamos. E não marcava, por conta de agenda, não marcava. Um belo dia, estava eu e a pastora num lugar muito longe, aqui em Brasília, em uma cidade satélite. E eu virei para ela e falei assim: vamos almoçar lá na Asa Norte? Sei lá, 60 quilômetros. E já era a hora do almoço, a pastora: por que lá? Falei, na época eu trabalhava todos os dias e não domingo, só domingo. Alguns dizem, né? Chegou a informação para mim: o pastor faz o quê além de ser pastor? Ele trabalha só domingo, né? E quando prega? Porque quando ele não prega, alguém ainda trabalhou para ele. E nessa época, eu também trabalhava, né, no dia a dia com a minha vida. Eu não cuidava de pessoas como a gente faz hoje. E a gente foi nesse restaurante, quando eu passei, a Flavinha sentou numa mesa lá fora e eu fui no banheiro. Quando eu fui passando assim, essa moça estava lá com o marido. Olha as coisas do Senhor. Ela estava com o marido e ela olhou assim: Rodrigo, Rodrigo! E eu olhei e falei: misericórdia. Nessa época eu já falava misericórdia.
Falei, misericórdia, pelo barulho, né? O restaurante todo viu, né? Sabe quando você olha assim, tá todo mundo te olhando? Aí eu, tudo bem? Aí ela, Flavinha tá aí? Falei, tá lá fora. Aí falei, vou lá avisar a Flavinha, né? Aí voltei, falei, meu amor, vamos lá que fulana tá ali na mesa com o marido. Olha a oportunidade. Vamos lá. Quando a gente chegou na mesa assim, o marido olhou, sentado, ele olhou para mim assim. Aí ela estava na frente dele, aí ela olhou também para o marido e disse, tá vendo? Eles são normais, ele usa até polo. Eu olhei para a pastora, olhei para mim, falei, eles são normais, usam até polo? O que ele imaginava que eu fosse? Um pré-conceito, e eu também tinha, né? Eu imaginava, por exemplo, o Léo cantando aqui de terno, de gravata, né, Léo? Numa formalidade muito grande. Só que a gente já ouviu que ele quer intimidade, ele quer secreto. E é nesse secreto que as informações começam a chegar, aonde o Espírito Santo convence, porque talvez você tenha escutado aqui. Mas além de um conceito que você precisa ter sobre o reino, você também precisa de informações sobre o reino, para que a gente possa entender essa parábola, aonde Jesus nos traz, dizendo assim, está vendo esses animais, essa criação que o Senhor fez? Essa liberdade que Deus teve de criar todas as coisas, imagina a criatividade de Deus. E Ele pega justamente isso do nosso dia a dia e faz, por que você está preocupado se Deus está fazendo viver todas essas coisas? Qual de vocês mais preocupado que esteja pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Olha essa. Observem como crescem os lírios do campo. Estava apontando assim, ó. Observa. Não trabalham nem fazem roupas. E no entanto, olha onde Jesus foi. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Eu fico imaginando, assim como a gente está hoje, aquelas pessoas na frente de Jesus, olhando um lírio do campo, pensando em Salomão, e dizendo para Jesus, sim Jesus, e o que eu estou precisando? Porque você está trazendo algo que Deus cuida, você está trazendo Salomão, mas a minha vida, você conhece o meu coração, e Ele conhece, gente. Não estou dizendo aqui, a gente vai entender que não é algo sobre irresponsabilidade, não se preocupe. Mas o que Ele está chamando é para que cada um de nós passe literalmente a confiar nele. Uma história também muito linda, que mostra a confiança do Senhor, foi uma moça, uma senhora, que não estava com mantimentos em casa, e ela ligou numa rádio. E ela liga na rádio e diz, eu estou precisando de alimento, eu não tenho o que comer, ao vivo na rádio. E o cara da rádio fala, a senhora pode dar o endereço da senhora, que a gente vai ver se alguém aqui escutando manda alimento para a senhora. E ela deu o endereço na rádio e ficou lá quieta. O inferno ouviu essa mensagem, e levantou uns 3 capetinhas, e disse, vamos consagrar o alimento a nós, e vamos levar isso para ela. A gente vai entrar dentro da casa dela com os alimentos consagrados a gente. E parou um carro lá, cheio de mantimento, tocou a campainha, ela abriu a porta, pois não, nós viemos dar alimento, a senhora pediu na rádio. O nosso Deus escutou e está mandando aqui comida para você. E ela abriu a porta, feliz da vida, pode deixar tudo ali, ó. E aqueles caras iam passando, colocando alimento, e ela está consagrada ao Senhor, Senhor, esse alimento é seu, Senhor, esse alimento é seu, Senhor, esse alimento é seu. E aqueles caras trazendo a comida, trazendo os alimentos, e ela consagrando tudo, estendendo as mãos, orando. E no final, um virou para o outro e falou, e agora, a gente fala ou não? Aí não, pergunta para ela. Aí ele virou e falou, a senhora sabe quem mandou isso aqui? Aí ela olhou para eles, eu nem me preocupo, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Ela não estava preocupada, recebeu ali, consagrou, agora é de Deus, pode vir, sabe? E a gente vive cada vez mais preocupado com coisas que a gente não ainda entendeu, talvez não chegou a informação no coração.
de que o Senhor tem um controle sobre todas as coisas, e quando Ele dá a ordem, gente, até o inferno trabalha a favor dele, até o inimigo. Porque quando Ele levantou e colocou Jó, a pastora trouxe isso, quando Ele coloca Jó diante do inimigo, foi para quê? Para mostrar para o inimigo quem era ele, quem era Jó. Não era para punir Jó, pelo contrário, era para dizer, ó, você vai trabalhar ao meu favor, para dizer o que é para todo mundo, que eu vou deixar isso num livro, o que é lealdade, o que é fidelidade, o que é depender de pessoas, mas continuar no Senhor, dizendo, um dia eu ainda vou ver o meu Redentor. O tempo todo o Senhor nos chama para confiar a esse ponto. E Jesus continua dizendo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês? Aí ele começa, gente de pequena fé. Quando Jesus nos traz a esse lugar, Ele nos traz para justamente alimentar a nossa fé, dizendo assim, confia, seja leal, fiel ao Senhor, não se preocupe. A preocupação, ela mexe, ela mina na nossa fé, porque a gente está duvidando do que Deus é capaz. Não estou dizendo nas nossas emoções, mas estou dizendo que isso não pode atrapalhar o nosso dia a dia. Eu vou um pouquinho mais longe. Nós não podemos viver com enfermidades físicas por conta de uma preocupação. Passa, o corpo está gritando para a gente que tem algo errado. Estou falando de mim, tive gastrite nervosa por muito tempo. Até um dia que um chegou e falou assim, isso é o estilo de vida. Não adianta você ficar tomando remédio, fazendo endoscopia 4, 5 vezes por ano. Você precisa mudar. E hoje eu entendo, isso tem muitos anos, não conhecia a palavra, mas hoje eu entendo que cada vez mais essa confiança onde o próprio mundo fala hoje com a gente sobre estilo de vida, sobre desacelerar. Só que é interessante porque ao mesmo tempo que dá um comando, nos faz acelerar em todos os outros. Quem é que parou essa semana para ficar 30 segundos ou 1 minuto parado? Observa as pessoas, gente. Observa as pessoas como até o corpo está gritando. A pessoa não consegue ficar parada. A pessoa começa a mexer nela, telefone. Não consegue. Nós não estamos dominando mais as nossas emoções, que são elas que nos tiram desse lugar por conta de preocupação. O corpo começa a gritar. São coisas que estão dentro de mim e que agora eu preciso fazer parte com outros daquilo que eu não estou dominando mais. Diz sentimentos. Os nossos sentimentos. Eu te pergunto, cada vez mais a gente está vendo pessoas exteriorando coisas, colocando para fora como se nós fizéssemos parte de algo que Deus está revelando a ela, para tratar ela de uma margem a outra. Tempestades internas que estão dentro da gente, que a gente não está entendendo que o Senhor é que está nos movendo de um lugar para o outro, para nos transformar e nos fazer passar por elas, para que Ele não nos chame de gente de pequena fé. Só que eu sinto isso, vou dar um exemplo claro. Eu sinto raiva de alguém, isso é meu ou da pessoa? É meu. Por que é que eu vou contra a pessoa se é algo meu? Eu sinto inveja de alguém, isso é meu ou da pessoa? É meu. Por que que eu levo isso para o exterior? Por que que eu alimento isso se é algo que Deus está revelando que eu tenho? Sabe qual é a maior preocupação que hoje nós precisamos ter? É sobre quem nós somos. Porque é interessante quando a gente vê o pecado do adúltero, da prostituta, do mentiroso. Mas e as obras da carne que são pecado? E a inveja que está dentro de mim, que Deus está revelando que eu tenho, e eu falo, não, mas o outro ali que é pior, aquele lá é mentiroso. Aí eu vou continuar dessa maneira, só que isso não cabe em mim, porque Deus está mexendo e me revelando isso para que eu seja curado, para que aumente a minha fé, para que Deus possa se revelar quem Ele é, e é através da minha mudança. Mas passa dias, outro dia, e através das tempestades da nossa vida, Deus vai revelando quem eu sou, o invejoso. Deus vai revelando o que eu sou, o mentiroso. Deus vai revelando o que eu sou. Alguém pode dizer mais alguma coisa aí? Oi? Ciumento. O que mais, gente?
Egoísta. Que mais, gente? Orgulhoso. Que mais? Julgador, murmurador. Quem está entendendo? Os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, a forma como a gente pensa, está revelando coisas que são tempestades dentro da gente, não do lado de fora, que Deus quer tratar. Mas aí eu não me coloco para ser tratado, e eu alimento justamente isso que Deus está me revelando. Aí eu não mudo. Aí eu sinto ciúme aqui, aí talvez seja confrontado, falo, não, mas é a pessoa, ela não podia ter feito isso. Olha como ela se mostra. Aí a gente vai justificando as coisas. Não, mas sabe por que eu tenho ciúme? Eu tenho ciúme por conta disso. Não, eu tenho ciúme, ponto. Entrega isso ao Senhor, porque isso é que está trazendo preocupações a muitas pessoas. E isso não está adiantando nada, porque isso precisa ser entregue ao Senhor. É Ele que vai cuidar de cada um de nós, como Ele disse, de uma forma mais linda. Presta atenção. Vocês não são mais importantes. Vocês não são mais importantes. Vocês não são mais valiosos que os pássaros. E ele fala, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês? Gente de pequena fé. 31. Portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam, olha isso, o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Aí vem aquele que talvez você já tenha ouvido e sabe de cor. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, as vitais, se as vitais nos são acrescentadas, imagina as outras coisas. Aí a gente escuta aqui uma geração pequeninos dizendo, se Deus deu o filho, não nos dará todas as coisas? Só que eu preciso soltar. Eu preciso liberar para que Deus justamente me mostre se eu confio nele ou não. 34 ele diz, portanto, não se preocupem com o amanhã. Olha a doença do século. Não se preocupem com o amanhã. Aí aqui está escrito na minha versão aqui, vai dormir. Descansa. Descansa. Relaxa. O dia de amanhã, relaxa. Porque o dia de amanhã vai ser do que você está fazendo hoje. E aí ele traz, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Então ele não está falando hora nenhuma sobre a gente não ter responsabilidade sobre as coisas, mas ele está dizendo assim, resolva o de hoje. E muitas vezes a gente não está vivendo hoje com preocupações e tempestades dentro da gente, preocupado com o amanhã e esquecendo do que a gente tem que fazer hoje. Quando Jesus estava dormindo no barco e aqueles homens apavorados, diz a palavra, do lado de fora, o barco ia chegar do outro lado, gente. Tem gente que não está se deixando viver as experiências que Deus coloca para a gente. Não tem ninguém que vai dar um testemunho sem tempestade. Não tem ninguém que conta um milagre sem uma grande tempestade. Não tem ninguém que vai viver com Deus de uma forma normal, porque a gente é chamado para viver o sobrenatural. É Deus tirando de ti o controle, é Deus tirando de ti os limites. Que segurança que a gente vai ter se não for dentro de um furacão? A segurança da paz? A segurança do que o mundo nos oferece? Qual é o problema nosso em relação às preocupações? Pastor, eu preciso viajar. Será que fisicamente isso vai te trazer? Vai acalmar a tua alma? Salmo 46, bota Rafa, vamos ouvir de novo esse salmo. Salmo 46, 10. Ele fala, aquieta a tua alma. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações. Serei honrado no mundo inteiro. Como, gente? Filipenses 4, 6, 7, bota aí. Quando você, testemunhando o que você está passando no dia de hoje, confessando, sendo verdadeiro, mas aí, isso tudo diante de Deus, aí ele fala, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus. Ele está dizendo, fica no barco comigo, fica no barco,
Eu sei a margem que nós estamos indo, eu sei para onde eu estou te levando. É engraçado a gente falar, propósito, eu quero saber meu propósito. Aí vem uma tempestade só para Deus ver ou revelar a você qual é o seu limite hoje. E a gente pula do barco e fala, não quero saber de propósito mais não. Esse negócio é difícil demais. E ele diz, orem a Deus pedindo aquilo que precisam. E, esse E depois do E, a gente ora pedindo, gente. Pastor, eu estou pedindo. Aí eu falo, você tem agradecido? Aí a pessoa fala, mas eu nem recebi. Homens de pequena fé. Porque ali o versículo termina dizendo, e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Isso vai trazer confiança em saber quem Deus é na sua vida. Então não tem problema a gente entrar diante do Senhor pedindo, nós precisamos. Isso é relacionamento, é dependência. Agora ele fala, e agradecendo por tudo que ele já fez. Coloca Isaías, Rafa, capítulo 30, versículo 15. Olha isso. O conhecimento, nós não podemos esquecer do conhecimento, da informação. Assim diz o Senhor. Um povo rebelde, povo de Judá, contexto, e ele vem e diz, assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel, vocês só serão salvos, se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. Uau! Na tranquilidade e na confiança está a sua força. Vai entender isso. Quem quer papel e caneta para entender, escrever isso, tentar entender? Deus está falando que na presença dEle, na tranquilidade, no descanso, quer dizer, saber que Ele é Deus, é que eu vou encontrar força. E a gente quer fazer tudo que a gente pode, conectando pessoas. Pode deixar que eu conheço. Aí liga para um, liga para outro. Faz isso depois de experimentar Deus, gente. Faz isso depois de dobrar os joelhos e orar e agradecer. Deixa Deus te levar a experiências com Ele. Porque a confiança não vai ser do outro falar, vai ser de você se relacionar. Há uma mudança muito grande do Deus do outro para o meu Deus. E isso é para todos, não achem. Aqui teve uma situação antiga, muito antiga, de um falando, eu não consigo acessar esse Deus de vocês. Eu falei, não, esse Deus não é só meu não, cara. Esse Deus é seu. Só que tem tempestades dentro de ti, e eu já sabia, tem tempestades dentro de ti que precisam se acalmar. E isso é entre você e Deus, e você quer colocar essa tempestade sua nos outros. Não entendi, pastor. Tudo que acontece na tua vida que é da sua responsabilidade, você culpa alguém. Tudo você culpa alguém. Sabe por que eu estou assim? Porque minha esposa hoje isso. Sabe por que eu estou assim? Porque meu filho isso hoje falou. Não, você está assim porque você é assim. Senão todo mundo precisa ter esse comportamento. Todo filho que falar para o pai o que falou para ti, todo mundo tinha que ser igual a você. E não é. Por quê? Porque cada um de nós tem uma tempestade, criada muitas vezes na forma como a gente ouve as coisas. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. Mas vocês, olha a informação, não quiseram saber. Disseram nada disso. Entraremos na batalha montados em cavalos velozes. A única velocidade que verão, porém, será a de seus inimigos os perseguindo. A gente corre para entrar em guerras, em batalhas, gente, para experimentar derrotas. Quando a gente entra na presença do Senhor com a informação de como devemos entrar, a gente experimenta vitórias. Os testemunhos vêm de experiências. Nós não podemos nos reunir, a gente não pode dizer que somos esse povo separado. Você está separado ou não? Sempre vai bater numa individualidade, numa responsabilidade, que por mais que Deus fale, não se preocupe, Ele está dizendo, mas seja responsável. Eu preciso trabalhar em ti. A gente espera um Deus que vai resolver todas as coisas, mas não quer resolver o teu coração. Será que Deus não está preocupado muito mais com a gente do que com as outras coisas?
Porque quem é que vai dar testemunho dele? Um passarinho? Pode. Contemplando, hoje disse na reunião mais cedo aqui com os atalaias, de como eu vim hoje para cá. Contemplando o céu, contemplando o lago ali, eu venho pelas nações ali, passando do lado do lago, dizendo, cara, olha como Brasília é linda. Já passei ali só para vir para cá 61 vezes hoje. Todo domingo eu passo ali. Mas hoje, olha como Deus é lindo na porção do hoje. Não se preocupe com amanhã, tem algo hoje. E hoje eu olhei e parecia que o céu estava mais céu, gente. Não sei se foi pelo mover de ontem, não sei se é esse espírito que vai tomando conta da gente, dos nossos pensamentos. Mas eu sei que eu olhava o céu e dizia, Senhor, que privilégio ir para a tua casa. Que privilégio contemplar, sabendo que isso aqui é bonito, mas foi você que fez. E muitas vezes a gente fica na criação e não no Criador das coisas. E o descanso vai estar no Criador. Não adianta eu ir para a maior e mais bonita criação do mundo, o monte mais lindo, armar uma barraca num lugar que não tem ninguém, e voltar dizendo, foi o tempo que eu fiquei mais em paz. Quem estava lá? Não, eu comigo mesmo. Tem uns que nem conseguem, volta mais rápido. Quem encontrou com ele? Com os pensamentos. Claro, é a tua alma gritando contra você. Você já sabe, talvez você tenha uma informação, mas a tua alma grita tanto. E a gente é provado assim também, tem coisa para fazer. Você vai fazer ou não? É a sua alma gritando, é a sua alma gritando. Não, eu vou responder. Ó a batalha, você vai ver o inimigo correndo. Aí você não consegue esperar, não consegue ceder, não consegue ouvir a voz de Deus, dizendo, o caminho é aqui, ó. Aí você entra em batalhas. E a Bíblia fala, cada um deles perseguirá 1000 de vocês. Olha o inimigo. 5 deles farão todos vocês fugirem. Medo. Serão deixados como mastro solitário numa colina, como bandeira no alto de um monte distante. Gente, quem conhece alguém que não consegue segurar as emoções, ele termina sozinho ou não? Ou ele termina rodeado de amigos? Ele termina no alto como um mastro de uma bandeira no monte? Ou ele termina rodeado de amigos, contemplando o prazer de estar na sua presença? Quando a gente fala disso, dessas atitudes, quando a gente vai mastigando, sabe, e recebendo do Senhor essas informações, a gente vai cada vez mais entendendo que nele, por isso que ele vai dizer, portanto, 18, Rafa, o Senhor esperará, olha a longanimidade, olha esse Deus que está o tempo todo esperando que a gente se alinhe. Portanto, o Senhor esperará até que voltem para Ele, para lhes mostrar seu amor e compaixão. Pois o Senhor é Deus fiel, felizes os que nele esperam. 1 Pedro, Rafa, coloca 1 Pedro 3,4. A palavra quietude, ela traz uma tranquilidade de espírito, um descanso. Por isso que a gente vai enxergando, por exemplo, quando Pedro traz, 1 Pedro 3,4, ele traz nessa medida dizendo assim, em vez disso, Rafa, bota na revista atualizada, seja porém o ser humano, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Um espírito manso e tranquilo. Eu te pergunto, isso não vai ser contrário à nossa alma que grita e que não nos deixa descansar? Aonde é que eu vou trabalhar a minha alma gritando dentro de mim em situações e tempestades externas? Em um espírito na presença de Deus. A testificação do Senhor ou da palavra, daquilo que Ele é no teu espírito.
A informação chega na alma para você dar ordem à alma, mas é com um espírito manso e tranquilo. E Pedro diz: isso é de grande valor diante de Deus. As pessoas vão procurando, gente, a quietude, muitas vezes em remédios, em conselhos, nas artes, nas drogas, no descanso físico, na meditação. Elas buscam muitas vezes naquilo que a gente vai cada vez mais conhecendo da palavra, que nos leva e nos distancia, que são as experiências com as coisas orientais, por exemplo. Coisas que vão nos distanciar de Deus. Quando Jesus dormia no barco, Jesus estava nos ensinando a descansar na tempestade, não correr para lugares para que a gente possa buscar esse descanso. Lembro de um que me dizia que não conseguia largar as drogas. E ele falava assim: eu só consigo ter paz, pastor, quando eu vou para a minha varanda todos os dias às 6 horas e eu fumo um baseado. E eu disse: isso não faz sentido, cara. Não, porque é nesse lugar que eu encontro. Eu falei: na varanda? Ele é. Eu falei: mas você já experimentou outra coisa? Você tem uma outra experiência? Aí ele: mas eu já tentei. Eu falei: mas você acha que é algo rápido? Será que não é algo que você precisa se esforçar? Vamos fazer um trato. Vai para essa varanda com a Bíblia, vai ler a palavra nessa hora, em vez de você fazer o que você está fazendo há muito tempo. Pastor, mas é lá, dessa forma que eu consigo ter paz. Eu volto para dentro, assim, parecendo que eu estou em outro lugar. Eu falei: filho, não é isso, cara. Quando passa o efeito da droga, a sua realidade mudou? Aí ele: não. Eu falei: aí você vai ficar assim até quando? Será que a gente não está buscando, sabe, essa paz dentro de um furacão? Será que a gente não está querendo essa calmaria e buscando coisas que vão ser momentâneas na nossa vida, que a gente vai ficar literalmente dependente disso? Isso não é reino. Isso não é reino. O chamado de Deus, Lucas 10, 38, Rafa. 3 passagens para a gente entender esse chamado. Lucas 10, capítulo 38, Maria, Jesus, volta no 37, Rafa. Respondeu-lhe o intérprete da lei que os... Não é isso não, Rafa. Coloca no NVT. Coloca 2 Reis, Rafa. Deixa eu achar essa passagem aqui. 2 Reis 6,15. O rei da Síria e Eliseu. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Imagina a guerra, cercado. Aí, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo. Gente, toda palavra de confiança e de fé que a Bíblia vai nos trazer, ela vai trazer essa palavra junto. É como o inimigo nos mina naquilo que é fidelidade a Deus. E ele diz: não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Confiança, sim ou não? Agora, olha a confiança onde estava. 17. Então Eliseu orou. O Senhor, ó Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagem de fogo. As circunstâncias eram uma, mas o Senhor já tinha dado resposta a Eliseu. Quantas vezes a gente fica olhando para as circunstâncias, não se volta, como Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, nos mostra o que devemos fazer. A informação chegou, experimente essa informação. E aí, 18. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: ó Senhor, faze que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. Gente,
precisou entrar em guerra? Alguns dizem, pastor, mas muitas vezes no Velho Testamento era guerra, era morte. Não, não era não. Muitas vezes, e hoje mais ainda, na nova aliança Jesus, o Espírito Santo vai nos conduzir para não entrar nesses lugares, para não discutir, para não alimentar algo no qual você já sabe que você não quer fazer parte. Só que a tempestade vem, como é que você vai sair calado? A tua alma gritando, muitas vezes dizendo, vai deixar assim? Você não vai falar nada? Olha o que estão dizendo. Mas aí a gente vê justamente uma resposta do Senhor no âmbito espiritual, dizendo assim, não fala não. Maridos e esposas aqui dentro, experimenta isso. Não estou falando daquele silêncio com um olhar de guerra. Estou falando um silêncio de paz, um silêncio dizendo assim, não quero, meu amor, chega. A gente não precisa mais disso. A gente já tem informação de que isso não vem de Deus. Mas aí um fala, o outro fala, é como um xadrez. Cada palavra vai sendo para ver quem é que chega do outro lado da margem, ou do tabuleiro, ou quem é que ganha. Eu te pergunto, perde um ou perde os dois? Perde os dois. 2 Coríntios, Rafa, capítulo 7, de como a gente deve proceder nas tempestades. 2 Coríntios capítulo 7, Paulo e Tito. Olha que lindo isso. Pessoas, eu te pergunto, se você estiver cheio, se você estiver na presença, você vai levar a presença. Olha isso. Amados, visto, perdão, Rafa, 7:5. 7:5. Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Paulo falando. Enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas, olha agora, e temores internos, sentimentos. Paulo dizendo, aquilo que era exterior me gerou sentimentos no qual eu, possivelmente, esses temores eram medo. Agora olha, mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Quando você chega, será que você está encorajando alguém? Será que nós estamos sendo resposta de orações de alguns quando a gente chega? Será que eu estou trazendo mais preocupação ou mais temor interno em alguém? Ou estou sendo resposta de oração, de encorajamento às pessoas? Olha o que Paulo continua, versículo 7. Sua presença foi uma alegria, como também foi a notícia que ele nos trouxe do encorajamento que recebeu de vocês. Olha a igreja. Quando ele nos contou quanto desejam me ver, quanto lamentam o que aconteceu e quão dedicados são a mim. Fiquei muito feliz. Os temores internos acabaram na presença de uma pessoa que Deus mandou. Será que a gente tem sido essa pessoa? Ou será que as tempestades internas, quando eu chego, eu estou justamente levando tempestade para outros? Será que o nosso ouvido tem dado, e aí você precisa ajudar, será que o nosso ouvido tem dado, sabe, tempo para as pessoas que estão trazendo encorajamento para a gente ou contaminando a gente? Porque imagina numa situação dessa, Paulo, na missão que Deus tinha confiado a ele, chegar alguém para desanimar um desanimado. Com quem que a gente tem andado? Pessoas que estão encorajando a gente? Por isso no início eu disse, esse lugar é um lugar de um confronto, talvez de uma tempestade que vai acontecer dentro da gente por conta de uma informação que vai chegar, mas a gente está encorajando um ao outro. Não faz sentido a gente viver e aprender tudo isso com as informações claras que a Bíblia nos traz, e a gente não se proceder da forma como a Bíblia diz que a gente precisa. Tempestades que nós estamos entrando, que não precisávamos mais. Paulo e Silas, Atos 16, coloca, Rafa, Atos 16, 22, vamos entrar também nesse lugar, para a gente ver o que é as circunstâncias, os lírios do campo. É muita informação para que a gente possa viver em paz. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas,
E os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Eles estavam falando de Jesus, gente. Eles estavam vivendo o evangelho. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Consegue enxergar isso? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos. E os outros presos ouviam. Que tempestade era essa, gente? Que circunstância era essa ao redor desses dois homens, presos, depois de apanharem muito, por conta de Jesus, por conta do evangelho e de viver o reino? Nós hoje. Meia-noite, começa a louvar. Léo, você que aparentemente para nós, glória a Deus por isso, tem essa facilidade, se coloca nesse lugar, Léo. Você ia falar para o carcereiro, tem um violão aí? Todo quebrado. Igor, será que tem um carrão aqui na cadeia? Qual seria o nosso procedimento, gente? Como é que a gente ia proceder? Porque, vamos ver, o propósito da margem. O que Deus faz com uma tempestade se a gente se colocar para viver a tempestade? Segue. Olha que lindo. De repente, a pastora pregou sobre isso, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Dá para entender porque eles estavam lá agora? Quando o carcereiro acordou, não era Jesus que estava dormindo, era o carcereiro, e as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. Gente, é para confundir qualquer um numa tempestade dessa. Abrir a porta da cadeia e você ficar lá preso com a porta aberta. A presença de Deus, você vai correr para onde se Deus está ali? Para onde é que você vai correr se Deus ficou ali, gente? Propósito. O barco estava ali, ó. Não adianta pular, não adianta sair da cadeia, não adianta correr para o lado errado. Aonde que o Senhor está? Ele está fazendo algo aqui, é aqui que eu vou ficar. Ele chega na nossa casa e a gente continua saindo de casa. Fica em casa. Começa a observar o que Deus está te mostrando dentro da tua casa. Eu conheci minha mulher e meus filhos depois que Jesus chegou na minha casa. Antes eu achava que era um casamento como outro qualquer, e que os meninos fossem uma responsabilidade minha, mas que eu não tinha o valor, e não dava o valor que eles tinham. Quando Jesus chega, começam as coisas a acontecer segundo o céu. Não se mate, o carcereiro ia se matar, culpa. Uma tempestade começou dentro dele, sentimentos vieram e ele queria se matar. Pela falta de responsabilidade, ele estava dormindo. Segue, Rafa, 29. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, aleluia, que devo fazer para ser salvo? Olha de novo a referência de quem está do nosso lado. Quando o carcereiro olhou aquilo, ele falou: meu Deus, é isso que eu quero para mim. Por que esses caras não correram? Ele começou a se perguntar. E não dá para a gente entender o reino com respostas, gente. A gente entende o reino com os olhos, vivendo. Segue, Rafa. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Pode ir, Rafa. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Olha os propósitos. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os outros foram batizados. Olha o mover que aconteceu nesse lugar. Segue, Rafa. Depois levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. Ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Se alegraram porque creram em Deus.
Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro mandou dizer a Paulo: os magistrados disseram que você e Silas estão livres. Vão, hein? Ele já estava. Ele já estava em paz. Ele já estava vivendo essa paz na tempestade, que é o que nós estamos aprendendo. A informação está chegando com relação a tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado, porque cada informação que chega é o Senhor nos confiando informações para que a gente vá e que os propósitos se cumpram. Pastor, mas é na cadeia, se preciso. Ah, mas é no barco? É. Independente de onde vai ser a tempestade, eu não tenho dúvida nenhuma que o Senhor vai te entregar uma paz, porque Ele é o Deus da paz. Jesus e seus discípulos, Lucas 10:38, Rafa, bota NVT. Jesus e seus discípulos seguiram viagem, chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã, Maria, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: olha a tempestade dela, não era mais dela, o que incomodava ela é ver a irmã Maria escolhendo a melhor parte. Incomodada com inveja, incomodada com muitos sentimentos que geraram do comportamento de Maria, Marta vai até Jesus, não dizendo: não importa que eu morra, como aqueles caras no barco, mas dizendo: Jesus, não está vendo a folgada aí não? Não está vendo ela aí, eu trabalhando aqui, e ela está aí, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga, Jesus. Olha como a gente é, gente. Maria correu, Jesus está aqui? Tá, eu vou parar tudo. O tempo de fazer as coisas tinha que ter sido antes. A hora do culto aqui, ó, os atalaias já fizeram tudo que tinha que fazer. Agora eles estão adorando junto com a gente. Eles estão nas torres de vigia ali atrás orando por vocês, escutando a palavra. Mas antes, muita coisa foi feita. Aí Marta, não entendendo isso, e muitas vezes a gente, nesse corre-corre do dia, a gente quer escutar a palavra junto com digitando uma mensagem e com outro telefone, quem tem dois na orelha, respondendo outra coisa. Maria correu, falou: Jesus está aqui. Nada mais importa nesse lugar. O que eu quero é ouvir. E aí os sentimentos, a tempestade na irmã, olha aquilo. Que folgada. Aí pensa mal de Jesus. Porque fala, daqui a pouco ele vai mandar ela me ajudar. Ele está vendo. Aí talvez a gente comece a fazer até mais barulho, né? Arrumando as coisas. Jesus, só eu estou lavando o copo aqui, ó. Vai chegar uma multidão, porque quando você anda, vem uma multidão atrás. Jesus, manda minha irmã. Aí criou tanto isso dentro dela que ela chegou lá e falou: Jesus. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta. Fique imaginando esse Jesus. Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes? Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Eu te pergunto, você tem feito a escolha certa? Quais são as tempestades dentro de você que os outros estão te incomodando? Quais são as tempestades dentro de cada um de nós que faz com que a gente olhe para o outro e não para a gente mesmo? Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu não perder tempo. Jesus estava ali. Marta, por conta de talvez até qualidades que ela tinha de ajudar, de fazer um operacional, mas tem tempo para todas as coisas debaixo do céu. Quantos de nós, e quero terminar te levando a essa reflexão, fique de pé, por favor. Quantos de nós estamos
com os olhos não em Jesus, mas muitas vezes no outro, reclamando do outro, tempestades que estão dentro de nós, guerras internas nossas, que a calmaria do outro incomoda. Eita Jesus, feche seus olhos. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por essa palavra. Obrigado porque de todos os lados, Pai, na Tua presença nós recebemos informações para que a gente ande atentos, lutando contra o inimigo da nossa alma, mas confiantes em Ti a ponto de termos paz. Obrigado, Senhor, porque na Tua presença sempre vai existir calmaria. Na Tua presença, Senhor, pouco nós faremos, porque o Senhor já separou e já preparou tudo para nós. Obrigado, Jesus, porque o nosso coração se agita, a nossa alma grita, mas o Senhor fez até os lírios do campo se vestirem melhor do que Salomão, Jesus. Obrigado, Pai, porque nós podemos viver dessa forma, nós podemos escolher e decidir, Senhor, louvar e adorar mesmo presos, Pai, nos nossos pensamentos, nas nossas dificuldades e limitações. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos levado para outra margem. Eu creio que a Tua palavra diz que quando estamos em Ti, novas criaturas nós somos, tudo se passou e o Senhor está fazendo novas todas as coisas. Obrigado porque do dia que nós descemos as águas, como ontem alguns, até o dia de hoje nós continuamos, Senhor, no barco aprendendo, experimentando e podendo também descansar como o Senhor dormia naquele barco enquanto as tempestades internas daqueles discípulos com medo gritavam. E a resposta para aqueles homens era: vocês não têm fé? Jesus, foi dito hoje mais cedo pelo Teu filho Jonatas, aumenta a nossa fé, Jesus. Aumenta a nossa fé, Jesus. Que os nossos olhos estejam mais atentos às lutas internas do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente. Que a gente esteja atento, Senhor, a enxergar o que o Senhor tem nos revelado sobre nós mesmos. Os sentimentos de orgulho, de soberba, de inveja e todos os outros que foram falados aqui, muito mais que o Senhor colocou dentro de nós para nos alertar de quem nós somos ou como pensamos. Que nós sejamos, Senhor, como Maria, que ajoelhada ali diante de Ti, nada mais importava aquela mulher senão ouvir, senão experimentar da proteção e da calmaria que a Tua presença traz. Que nessa manhã, Jesus, a gente venha se arrepender do acelerar, Jesus, do se preocupar, do buscar muitas vezes em várias outras situações e não em Ti a calmaria que nós tanto desejamos. Senhor, obrigado, porque nós podemos, Senhor, a partir de hoje, com o nosso arrependimento, experimentar dessa palavra que diz que no Senhor nós teremos paz. Que esse louvor, Senhor, tome conta do nosso coração e que o Teu Espírito Santo testifique em cada um de nós o compromisso, porque a Tua parte está pronta, a Tua palavra já foi dita, Jesus. Mas o nosso compromisso de agora acreditar e crer nessa palavra e buscar se colocar diante de Ti como Maria fez, e não mais correr com os afazeres que deveriam ter sido feitos. Que a nossa preocupação esteja somente no dia de hoje, que o Senhor nos ajude a cumprir, Senhor, o que nós temos para fazer hoje. Que a gente durma em paz, Jesus,
Aquieta, Senhor, toda alma que grita de madrugada nesse lugar, Jesus. Aquieta, Senhor, toda alma, Senhor, que não descansa nesse projeto perfeito que o Senhor nos fez das madrugadas, Pai. Que a nossa mente, Senhor, receba um comando seu e que os nossos olhos estejam atentos aos nossos comportamentos, para que a gente seja cada vez mais um bom testemunho e que a gente possa ser falado, como o Senhor falou de Maria, que a gente possa ser, Senhor, reconhecido como aqueles que escolheram a melhor parte, e também, como o Senhor disse àquela mulher, que nada que nós estejamos vivendo como o reino seja tirado de nós, Jesus. Nós queremos isso hoje e para todo sempre. Que haja, Senhor, uma tristeza que vem de Ti, Senhor, nos nossos corações, para que a gente se arrependa nesse momento, Jesus, das correrias, de muitas vezes, Senhor, a gente correr para o lado errado. Que o Senhor tenha liberdade, Pai, agora nos corações, para mexer em cada um de nós, revelar e sossegar essa palavra, para que ela se torne prática do nosso dia a dia. Assim nós oramos, Pai, e nos leva a meditar junto com esse louvor, para que isso, Senhor, seja o nosso testemunho de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Escute esse louvor, fique ainda de olhos fechados. Cobre-me com tuas mãos, Nos guarda, Jesus. com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Ouça isso mais uma vez. Aleluia. Minha alma está segura em Ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Assim nós oramos, Senhor, agradecendo por essa manhã, por esse culto.
Em nome de Jesus.